Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que alegria poder reencontrá-los em mais uma live transmitida aqui pelo canal da Consciência Cristã, pela página da Consciência Cristã no Instagram. É uma honra poder mais uma vez partilhar desse momento. Eu sou o pastor Jamerson Lopes, né? Sou eu que tenho esta honra de poder conversar com vocês hoje à noite e com o nosso querido amigo pastor Franklin Ferreira, que é um dos preletores do próximo encontro para a consciência cristã, alguém que todos nós aqui conhecemos, temos acompanhado e que, pela graça de Deus, tem nos abençoado muito, né? Alguém que tem produzido teologia para abençoar as nossas vidas e contribuir com a edificação da nossa igreja e, bem assim, com a manifestação da glória do Senhor, não apenas aqui em nosso amado Brasil, mas até os confins da terra, não é? Será uma conversa muito interessante, se o Senhor Deus assim o permitir, e nós estaremos tratando, irmãos, de um dos assuntos que o pastor Franklin estará tratando por ocasião do próximo encontro, tá bom? O tema será Igreja e Israel, um tema muito, mas muito interessante. Na verdade, o pastor Franklin estará ministrando um mini curso acerca desse tema. Portanto, eu gostaria muito de incentivar você a participar da nossa conversa, mas também a enviar o link da nossa transmissão para os seus familiares e amigos, para pessoas preciosas da igreja, para que eles tenham acesso ao que nós estamos tratando aqui. Será um tempo precioso, se assim o Senhor permitir. Nunca é demais, enquanto nós estamos esperando os demais irmãos a participarem da nossa conversa, nunca é demais lembrar a vocês que nós estamos às vésperas do próximo encontro para a consciência cristã. O encontro terá início a partir do dia 24 desse mês e nós iremos até o dia 1º de março. Portanto, se você ainda não fez a sua inscrição para participar do próximo encontro para a consciência cristã, corre lá agora em conscienciacristã.org.br e faz a tua inscrição. Se inscreve nas plenárias, nos minicursos que você, porventura, tem interesse de fazer, na Consciência Cristã Homens, Mulheres, enfim, há uma grande variedade, tá bom? De oportunidades de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Tudo isso à disposição de vocês a partir das inscrições no site da Consciência Cristã. Algo muito simples de fazer. Então, corre lá. Lembrando que, se o Senhor permitir, o próximo encontro será presencial. Nós adotaremos com toda certeza as medidas sanitárias e nós estaremos prestando atenção a todas as demandas que têm a ver com a presença dos irmãos por ocasião do evento. Tudo isso será observado e com toda a segurança nós estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, como Deus tem nos permitido fazer há tantos anos, tá bom? Então eu quero encorajar você. Se não faz parte da nossa cidade de Campina Grande, vem para cá, conhece a nossa cidade, o nosso amado estado da Paraíba, você não vai se arrepender e estará também com isso crescendo no conhecimento do Senhor. Deus haverá de nos permitir tudo isso, tá bom? Aproveita aí, enquanto nós não iniciamos ainda a nossa conversa com o pastor Franklin, e fala de onde você tem nos acompanhado, né? De onde você tem servido ao Senhor, qual a sua cidade, em que comunidade você tem servido. Compartilha conosco aí. Nas últimas oportunidades em que tive de participar das nossas conversas com alguns dos mais de 40 preletores que estarão por ocasião do próximo encontro para a consciência cristã, nós tínhamos pessoas aqui da Europa, América, das mais variadas regiões do nosso amado Brasil. Então é um tempo muito precioso, né? Olha só, Antônia, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, seja bem-vinda, uma amada irmã aqui do nosso querido Nordeste, né? Há demais pessoas seguramente da região Sul, Sudeste, né? Cláudio, de Abreu e Lima, meu conterrâneo pernambucano, Cláudio. Eu sou pernambucano, meu irmão. Tá bom? Estou emprestado aqui no estado da Paraíba já há alguns anos. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Áurea, Deus te abençoe, minha irmã. Tantos irmãos preciosos de tantas regiões, né, irmãos, do nosso amado Brasil, que bênção. Olha só, o Will de Alagoinha, seja bem-vindo, Will, né? Irmãos, nós só estamos esperando um pouquinho, né, para que mais pessoas participem da nossa conversa e logo mais eu estarei convidando o querido pastor Franklin para nós falarmos desse tema tão importante, tá bom? Igreja e Israel. Olha só o Cantil, Igreja Congregacional Diamantina. Meus queridos irmãos da Diamantina, abração para todos vocês, Deus abençoe. Juazeiro do Norte, Batista, Shekinah, em Olho d'Água, né? Deus abençoe. Santa Terezinha, São Paulo, Deus abençoe. Santa Rita,
Itabaiana, as mais variadas regiões, né? Nordeste, Sudeste. Que tempo precioso, irmãos da Presbiteriana, Batista, Congregacional. Que bênção, glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estaremos conversando hoje à noite com o pastor Franklin Ferreira, que dispensa comentários. Os irmãos conhecem o pastor Franklin, tem nos abençoado muito por meio das suas pregações, por meio dos livros que ele tem escrito, do material que ele tem produzido, tantos artigos, né, irmãos, que têm ajudado a nortear a nossa amada teologia, né, brasileira. Mas o pastor Franklin Ferreira, oferecendo maiores detalhes acerca dele para vocês que nos acompanham, é um pastor batista, né? Bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul. Docente nas áreas de teologia histórica há mais de 20 anos e autor de vários livros, né? Deus tem me dado a honra, inclusive, de ter alguns desses livros, né? Sobretudo a teologia sistemática. Nós temos um sistemático brasileiro, irmãos, que bênção, glória a Deus. Depois todos os demais livros, né, escritos pelo pastor Franklin. Ele é casado com a irmã Marilene Ferreira e tem uma filha, a Beatriz, tá bom? A Beatriz Ferreira. Então eu gostaria de convidar o pastor Franklin, nós vamos aqui iniciar a nossa conversa e quando ele se apresentar um pouquinho melhor para a gente. Opa, boa noite, pastor. Boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo bem, pastor? Graça e paz. Prazer ter o Senhor conosco aqui em nossa conversa hoje à noite. Alegria minha. Muito bom. Pastor Franklin, eu já falei um pouquinho aqui a respeito do Senhor, né, daquilo que o Senhor tem feito, de onde o Senhor estudou, mas eu gostaria que se o Senhor falasse um pouquinho mais, né? Eu sei que os irmãos já conhecem o Senhor, mas se o Senhor falasse um pouquinho mais daquilo que o Senhor estudou, um pouquinho mais de detalhes acerca da sua vida, que o Senhor tem produzido, né, para nortear aí a sua presença aqui em nossa conversa hoje à noite. Obrigado. Além do que já foi dito, eu sou diretor do Seminário Martin Butzer, aqui em São José dos Campos, mas pelo formato acaba sendo seminário para todo o país. Nós temos alunos hoje de todas as regiões. Sim. Inclusive já tivemos alunos do Chile, de Moçambique, aqui estudando com a gente também. Sou pastor da Igreja Trindade, é uma igreja com 7 anos de história aqui na cidade, né? Formalmente 5 anos, né? Vai fazer 5 anos esse ano agora, mas que já nos reunimos 7 anos. Nós nos reunimos num teatro, dentro de um shopping aqui. É uma situação bem curiosa, uma igreja histórica protestante dentro de um shopping. E deu bastante a gente aí, pela graça de Deus, dado bom testemunho para o shopping, para os lojistas, para aqueles que vão comprar lá no shopping. Vários vão para o shopping, acabam entrando ali para assistir culto com a gente, né? Acabam sendo abençoados e abençoam a nossa igreja também. Ajudo, eu gosto de guiar grupos de viagem pela Europa. Acabei de voltar de Israel, uma viagem bem... Acompanhei. Então, cheia de emoções, porque faltando 72 horas para embarcar, eu e outro colega, um presbítero da igreja de Jonas Madureira, fomos diagnosticados com Covid, né? Então, ficamos 7 dias num hotel em Jerusalém, pago pelo governo de Israel. Então, a gente não precisa pedir para o seguro isso. É um benefício que o governo de Israel dá para os turistas que estão lá, né? E depois, enquanto não testava negativo para poder continuar a viagem para o Brasil, eu tirei uns 4 dias para continuar passeando, né? Eu recebi um documento do governo de Israel atestando que eu e meu colega estávamos não estávamos mais na fase de transmissão, estávamos liberados aí para continuar nossas andanças, né? Então a gente andou. Que bênção! Que bênção, pastor! Uma benção. Bom demais, bom demais. E conhecendo o Senhor, acho que o Senhor aproveitou bastante esses dias aí para pesquisar. Eu escrevi 2 textos para publicar na Gazeta do Povo, onde eu preparei sermão que eu preguei domingo passado, muito cansado. Bom demais, bom demais. Coisa boa, coisa boa. O tempo de retiro, né? Vi neve caindo em Jerusalém, que é algo muito raro, né? Até publiquei aí os vídeos da neve caindo lá na cidade de Jerusalém, né? Então, assim, mesmo com as lutas, né? Eu ainda estou um pouco cansado aqui, recuperando aqui ainda da Covid. Minha esposa pegou Covid também, né? Mas graças a Deus, assim, estamos bem. Graças a Deus. Vendo o cuidado de Deus em todas as coisas, né? Como Deus cuida da gente. Às vezes
obriga a gente a parar, né? Ele conhece os nossos limites, né? E abre algumas portas interessantes para a gente abençoar e abençoar outros também, né? Ah, verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Franklin, olhando para o senhor aqui, e lembrando das minhas experiências com o senhor aqui na Consciência Cristã. Há muito tempo o senhor tem nos abençoado aqui. E o meu primeiro contato com o senhor aqui em Campina Grande foi um curso que o senhor ofereceu na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Pastor, isso faz Rapaz, foi em 2013. Acho que foi 2013. muito. Primeira vez que eu fui na ginástica. Foi mesmo. Foi muito bom, foi Foi muito perto em Gálatas. bem, sabe? Poxa, que legal. Muito bom. Tem aqui a sistemática dedicada, guardo com muito carinho. Glória a Deus por isso. Pastor Franklin, qual a expectativa para sua vinda ao próximo encontro para a Consciência Cristã? Bastante. Tem sido, assim, servir a igreja é um caminho um duplo caminho, né? Do lado a gente tenta abençoar os crentes, né? E com os dons que Deus concedeu a gente, mas do outro lado a gente é abençoado. Então, assim, Vinac para mim é um super retiro, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tenta abençoar o povo aí com palestras, com pregação, com os bate-papos, a gente sempre é abençoado pela comunhão, rever amigos de todo o Brasil que vão pregar aí, conhecer gente nova também, ouvir boa música, ver o Elder, né, que é uma formiguinha atômica, né? O pessoal mais velho aí deve lembrar da formiguinha atômica, né? Então, Elder que não para de trabalhar, é uma maquininha abençoada para trabalhar, um prazer ter contato com ele também. Temos o mesmo sobrenome aí, quase parentes, momento aí na nossa árvore genealógica, né? Sempre a bênção tá na Vinac, né? A livraria ali, que é sempre eu sempre acabo comprando coisas ali, tem sempre coisas que eu acho ali, não acho em lugar nenhum no Brasil. Às vezes mais barato que é na Amazon, né? Então eu sempre trago a sacolinha comigo também, né? Então é sempre a bênção e eu vou cheio de expectativa, né? Vai ser um privilégio nesses tempos estar meditando em temas importantes aí sobre o governo de Deus, o cuidado de Deus, no tempo que a gente está vivendo, né? Verdade. E aproveitando, pastor, a deixa, né, desse finalzinho aí da sua fala, nós acompanhamos o senhor nas redes sociais e há um tempo nós percebemos que o senhor tem pesquisado, né, essa relação que há entre igreja e Israel, todos esses desdobramentos históricos. E dentro, pastor, dessa área que o senhor tem pesquisado, eu creio que vai sair material em breve, né, dessas questões aí. Pergunta para o senhor aqui, pastor Franklin, o que é o reino de Deus? É uma pergunta genérica, é verdade, mas o que seria o reino de Deus e por que é importante refletir acerca desse assunto? É uma pergunta para esquentar o papo aqui, né? Esse livro sobre a relação de igreja e Israel deve sair agora em abril ou maio, para edições Vida Nova. O manuscrito foi já entregue, tá em fase de revisão. E eu não vou tratar no livro diretamente sobre o reino, porque eu já tratei esse tema, tanto na sistemática grandona como na menor, né? Então, assim, o que eu coloco até na introdução é que, já pressupondo uma certa noção do reino de Deus, vou revisitar o que eu escrevi sobre a aliança e sobre a eleição nos meus 2 outros livros e tentar dar uma direção um pouco diferente do que eu escrevi no passado. Mas, em linhas gerais, o reino é o governo de Deus sobre todas as coisas, né? Por causa da tradição na qual nós somos criados, quando a gente fala do senhorio de Deus, do reinado de Deus, geralmente a gente pensa no reinado e na soberania em termos puramente individuais, o reinado de Deus da minha vida, o soberania de Deus da minha vida. Mas na Bíblia, quando a gente lê sobre a ideia do reino, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o reino se refere não é só o comando que Deus tem sobre a nossa vida aqui e agora, mas é o comando que Deus tem sobre toda a criação, sobre todo o desdobrar da história da redenção, sobre os atos que ocorrem ao redor de Cristo e em Cristo, o que vai acontecer no fim e o que engloba tudo isso, né? Então, assim, o reinado de Deus na Bíblia é o reinado, por assim dizer, cósmico, né? Então, quando a gente fala que Deus é rei, o que nós estamos professando, é que Deus comanda toda a criação, né? Pensando em termos de Novo Testamento, a confissão de fé mais básica do Novo Testamento, a mais direta e simples, né, é que Jesus é Senhor. E essa confissão também está envolvida na nossa conceituação de reino de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos,
ou seja, uma igreja de gentios e judeus na capital do império, e ele diz que Jesus é Senhor, o que ele tem em vista é que o Senhor Jesus é, por assim dizer, a concretização do reino, e esse Jesus é a destra de Deus, o Pai, o Senhor não só da nossa vida individual, mas de todo o cosmos. Paulo é subversivo ali. No mundo antigo dizia-se, Senhor. E Paulo está dizendo, não, a gente honra o imperador, a gente honra as autoridades que Deus estabelece, elas estão dentro dos limites que Deus mesmo norteou para elas. Mas o único Senhor é Jesus. Ele é Senhor não só da nossa existência individual, mas ele é Senhor de toda a existência, de todo o cosmos. Ele partilha com seu Pai o reinado sobre toda a criação. E aquele que não é por ele está em rebelião contra o rei e contra o seu Senhor de todo o cosmos. Então o reinado de Deus é basicamente isso. É o comando de Deus sobre toda a criação, sobre toda a igreja, sobre todas as esferas da criação, todas elas, quer queiram ou não, em submissão ou rebelião, já estão debaixo do reinado divino. Tá? Eventualmente a gente pode falar mais daqui a pouco sobre o que eu chamo, né, de a tensão do reino. Nós vivemos essa tensão agora, né, mas o fato é que a Sagrada Escritura nos instrui que Deus é o rei e ele tem um reino, e esse reino já está em operação aqui e agora. Que bênção. No caso, pastor Franklin, o Antigo Testamento, por exemplo, descreve essa esperança do reino. Sim, não é? sim. Então, quando a gente pensa em termos de Antigo Testamento, já, de certa forma, nós temos essa tensão que a gente continua vendo no Novo Testamento. Deus é rei, ele é confessado como rei, rei de Israel, rei de Israel, rei das nações, rei da criação, mas ainda não. Aguarda-se o dia do Senhor. Então, já no Antigo Testamento, você tem essa tensão. Deus é rei, mas ainda falta algo para ele concretizar o seu reinado. Por exemplo, eu podia citar vários textos, vou citar uma poesia aqui do Salmo 22, que é um salmo que a gente encontra na boca de Jesus, quando ele recebe a ira de Deus sobre ele, né? Deus meu, porque me desamparaste. Mas o mesmo salmo que fala do desamparo que o Messias experimenta, fala também da confiança do Messias. Verso 28 diz, porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Então, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, mas a gente fala sobre isso mais adiante, já no Antigo Testamento nós temos essa tensão. Do lado, confessa-se que Yahvé já é rei, Yahvé reina, o eu sou domina as nações, nada ocorre fora do âmbito desse reinado divino, mas ainda espera-se o triunfo do reino, quando todo o mal vai ser erradicado da criação, e Deus vai reinar de Sião, de Jerusalém, sobre Israel, e de Israel a todas as nações. Então, por exemplo, ainda que os santos do Antigo Testamento fiquem perplexos diante do sofrimento, eles não blasfemam. Eles sabem que Deus está sentado no trono do universo. Eles sabem que a terra é o lugar onde Deus repousa os seus pés. Eles sabem que mesmo que uma desgraça como a destruição de Jerusalém ocorra e o amado templo de Salomão seja arrasado, Deus fez isso. Não Bel, o deus da Babilônia, mas o próprio Deus. Quando a nação é derrotada em batalha, não é porque Astarote ou Baal foi mais forte do que Yahvé. De alguma forma, Deus entregou ao povo a derrota por alguma razão que vai ser esclarecido ulteriormente pelo profeta. Então, o Antigo Testamento já tem em si essa confiança que Yahvé é o único rei, ele é o único Deus, ele é o único rei, ele já reina, ele comanda Israel, comanda as nações. Mesmo a impiedade de Israel, a dureza de coração de Judá, não estão fora do âmbito do reinado divino. Mesmo a ira das nações não está longe do reinado divino, mas alguma coisa se espera para o futuro, né? Então, alguns profetas começam a falar do dia do Senhor mais adiante, né? Fantástico. Para algo ulterior, algo que vai acontecer mais adiante. Fantástico. Pastor Franklin, ouvindo a sua explicação, a sua aula, na verdade, né, me ocorre uma pergunta que reiteradas vezes aparece quando o senhor está tratando desse assunto, né? Como eu falei que o senhor tem acompanha suas redes sociais, que é justamente a pergunta que tem a ver com a seguinte indagação.
A igreja, pastor Franklin, é o reino de Deus? O senhor já respondeu tantas vezes isso, mas eu preciso perguntar aqui, porque para não fugir a regra. Já ouvi essa Boa. resposta algumas vezes, mas vai Então, mais uma vez aqui. a pergunta é muito boa porque, por exemplo, na Idade Média, grande parte dos teólogos medievais cria que a igreja é o reino. Só que, em termos bíblicos, a igreja não é o reino. Então, se eu tivesse um quadro aqui atrás de mim, eu desenharia 2 círculos. O círculo maior, mais extenso, é o reino de Deus, e um círculo menor é a igreja. E a gente poderia continuar, colocar um círculo, a escola cristã, outro círculo, colocar a família cristã. Quer dizer, o reino de Deus é uma categoria maior do que a categoria igreja, e o reino de Deus abarca não só a igreja como uma subcategoria, por assim dizer, mas abarca também uma escola cristã que é fiel ao seu chamado, abarca a família cristã que é fiel ao seu chamado. Então, um pai, uma mãe que é fiel na educação do seu filho, que serve de forma ministerial na formação dos seus filhos e filhas, essa família é um agente do reino, na mesma categoria que é uma escola cristã, também que é uma igreja de fato genuinamente cristã. Então a gente não pode confundir aqui, né? A igreja é importante, a igreja é o meio pelo qual as pessoas entram no reino, né? O batismo é um selo do reino, não da denominação, mas é um sinal que é colocado sobre nós que pertencemos agora ao reino, mas a igreja em si não é o reino, né? O reino é a categoria maior. O reino abarca nossas profissões, nossas vocações também seculares, né? Então, esse círculo maior é o reino, que abarca outros círculos menores, um dentro do outro. Então, igreja, escola, família, todos eles parte do reino, mas sem ser o reino, né? Mas o reino sendo essa categoria maior do que a própria igreja, né? Um ponto aqui, e a gente poderia até tratar do final, mas eu julgo importante agora, é que se a gente entende esse ponto, uma igreja batista na minha cidade não é rival da minha igreja. Uma Assembleia de Deus da minha cidade não é rival da igreja onde eu sirvo. Uma igreja presbiteriana ou metodista não é rival da igreja onde eu sirvo. Essas várias igrejas deverão se perceber como parceiras do reino, porque a igreja ou a denominação não é o reino, mas essas várias igrejas, elas são agências que ajudam pessoas a entrar nesse reino, né? E organizar nesse reino. Fantástico, fantástico, glória a Deus. Pastor Franklin, aproveitando essa deixa que o senhor está tratando de igreja, alguns estudiosos entendem, e agora precisando de uma maneira mais macro, que a igreja substitui, né, o Israel, o Israel de Deus no plano de Deus. Como se houver essa questão? Eu sei que essa discussão ela se arrasta há bastante tempo, né? Mas como se houver essa questão? Assim, esse é um ponto que eu preciso confessar, por livros meus do passado, eu defendi essa posição, né? A gente estuda aí bons teólogos evangélicos e reformados, vários deles vão, infelizmente, defender essa posição, né? Espiritualizando e alegorizando o Antigo Testamento. Inclusive, o conceito de terra no Antigo Testamento é alegorizado, né? E aplicando as promessas e esperanças que eram destinadas a Israel agora para os gentios que abraçaram a fé no Messias. Então, a ideia aí é que não há mais nenhum papel para Israel, não há mais nenhum papel para os judeus. Espera-se que aquele judeu, quando se converter, ele venha comer um pão com mortandela, um pão com salaminho, ou comer carne de porco, porque ele deve rejeitar toda a sua herança cultural anterior, histórica anterior, para abraçar a igreja. Mas, infelizmente, essa ideia, ainda que muito popular, ela é completamente errônea, ela não é bíblica. Inclusive, no meu livro, eu estou corrigindo o que eu escrevi em livros anteriores, estou deixando isso claro na introdução e em uma das seções do livro, quando eu trato da aliança divina, né, e o desdobramento do pacto divino com o seu povo, né, o povo de Israel e Judá, né, mas infelizmente se tornou uma ideia muito popular e que causou muito amargura e dissabor nas relações entre cristãos e judeus do passado, né. Foi
ideia oficial do catolicismo, se entranhou no protestantismo também reformado no século XX, sobretudo, ainda que no passado a tradição reformada cresce de forma diversa. E aí eu estou voltando ao passado, me conectando com o passado para dar testemunho de como os reformados entre os séculos XVII e o começo do século XX tinham uma visão mais bíblica e bem diferente dessa visão popular de que a igreja substituiu, né, os gentios substituíram Israel. Né? Os dons de Deus para com Israel são irrevogáveis. Né? Então, aí relendo Romanos, um texto que eu já preguei 2 vezes em igrejas diferentes, né? Aí é aquele negócio, a gente está sempre aprendendo algo novo quando a gente está lutando com a palavra, pedindo, Verdade. sendo humilde. Né? Então, relendo Romanos 11, não dá para defender que o todo Israel ali é a igreja composta de judeus e gentios, ou todo Israel são os judeus da igreja nascente lá do 1º século. Paulo está falando de um mistério. Haverá um fechamento para os gentios quando o número dos gentios estiver completo. Então, parece, haverá um grande derramamento do Espírito sobre os judeus e milhares entre eles, o todo Israel ali, vai ter os seus olhos abertos para reconhecer que Jesus é o único Messias e eles vão abraçar Jesus com fé. Alguém colocou aí a pergunta, a igreja seria o Israel espiritual? Então, esse é um ponto. Na tradição onde eu estudei, onde fui formado, a gente era ensinado assim, eu reproduzir esse discurso. Isso. A gente lê isso em Berkoff, próprio Calvino, Turrentini, Charles Hodge, mas em nenhum lugar o Novo Testamento diz que a igreja é o Israel de Deus, o Israel espiritual. A única vez que Paulo fala sobre o Israel de Deus, em Gálatas capítulo 6, ele parece que está falando da igreja, mas no final ele não está falando da igreja. Né? A ideia ali é outra. Ainda que seja difícil o texto bíblico, ele fala de paz para a igreja e para o Israel de Deus. Né? Então, por exemplo, a própria teologia católica hoje reconhece que o Israel de Deus ali é o Israel étnico. E o próprio Paulo está abençoando a nação de onde ele veio, que ele ama tanto. Né? E esse é o ponto que a gente vê em Romanos 9, né? Paulo lutando com Deus para tentar entender por que os de Israel estão momentaneamente endurecidos. E aí, no final do capítulo 11, ele tem a percepção de que a eleição de Deus e a aliança de Deus para com Israel é irrevogável. Esse é o ponto. Né? Então, no meu livro novo, eu estou voltando a Calvino, né? Calvino nas Institutas, ele começa a falar de eleição corporativa, no livro 3. E ele ele não desenvolve ponto. Né? Verdade. Ele fala da eleição individual que está na Bíblia. Deus elege pessoas para salvação, para serviço. Então, o que eu fiz? O que eu estou fazendo no meu livro novo? Eu mantenho a afirmação de que há uma eleição individual, mas aí eu agora estou tentando desdobrar o significado dessa eleição coletiva que Calvino cita, mas não desenvolve nas Institutas. Então, qual é o meu argumento? Vamos voltar à ideia dos 2 círculos agora sobre a eleição. A ideia é que Deus elegeu um povo, Israel, e porque Deus não pode mentir, essa eleição étnica permanece. Deus trabalha com esse Israel étnico. Mas dentro do Israel étnico, há um Israel espiritual que Deus elegeu também. E a gente vê isso já no Antigo Testamento. Dentro do Israel nacional, há um Israel espiritual. No Novo Testamento, permanece a tensão. Permanece o Israel nacional, e Deus abençoa esse Israel nacional. Ele envia o Filho dele, o nosso Salvador, para esse Israel nacional. Jesus ministrou dentro dos limites territoriais do Israel nacional. E aí, Deus começa a chamar, dentro do Israel nacional, o seu Israel espiritual, e a semelhança do que ele fez no Antigo Testamento, ele continua chamando suas Raabes, suas Rutes, para dentro do Israel espiritual. A gente tem que lembrar que Raabe e Ruth não permanecem leais às suas antigas nações. Raabe não continua uma cidadã de Jericó dentro do Israel de Deus do Antigo Testamento. Ruth não permanece uma moabita dentro de Israel. Não, ambas abraçam a fé em Yahvé e elas se tornam judias. Elas se tornam
parte do Israel espiritual e também do Israel nacional. Me parece que esse duplo conceito de eleição permanece também no Novo Testamento. Então, hoje, eu até acho incongruente nós falarmos de uma eleição soberana de indivíduos e não continuar falando também de uma eleição soberana de uma nação, no caso Israel. Por isso que Paulo vai dizer, os dons de Deus são irrevogáveis, eles não podem ser retirados, né? Deus permanece, então, leal a Israel. E ele vai incluindo os gentios nesse Israel espiritual. Nota que não são dois povos, né? Então, o dispensacionalismo tem um problema sério aqui ao fazer uma cisão entre Israel e igreja. Então, eu não estou argumentando que haja dois povos. Há um único povo que faz parte desse único reino. E esse povo, chamado Israel, é composto daqueles que são filhos de Abraão pela sua etnia e pela fé, e aqueles gentios, os moabitas, os amalequitas, entre outros, que pela fé entram no Israel e se tornam parte pela graça de Deus, pela eleição de Deus, né? A eleição é graciosa, né? Paulo fala isso em Romanos 11, né? Porque senão não é eleição. Então esses gentios que entram nesse Israel passam a ser parte do Israel de Deus, né? Que bênção. Fantástico. Muitas perguntas estão surgindo aqui. O assunto, de fato, é sublime, maravilhoso. Eu quero encorajar esses irmãos a se inscreverem no mini curso que o pastor Franklin estará ministrando aqui, por ocasião do Encontro para a Consciência Cristã. O pastor Franklin, irmãos, ele vai estar falando em uma das plenárias, aquele momento em que todos estamos ali reunidos no espaço maior da Consciência Cristã, com todas as regras sanitárias estabelecidas, nunca é demais deixar de mencionar isso. Mas o pastor Franklin também vai estar ministrando um mini curso específico sobre esse tema que nós estamos tratando aqui. O pastor Franklin vem pesquisando há bastante tempo, como ele próprio mencionou, ele mudou a posição dele quanto a essa questão, está produzindo um livro para defender, né, esse ponto. E é uma oportunidade de você conversar com o pastor Franklin de viva voz, ouvir a aula, depois no final tirar as suas dúvidas, né, ter acesso a materiais, enfim. Então, eu quero encorajar você, corre lá, vai no conscienciacristã.org.br, se inscreve para o minicurso. Eu creio que as vagas vão se esgotar muito rápido. Eu não tenho ideia da quantidade de pessoas já inscritas, então, não sei se há vagas ainda. Eu quero acreditar que sim, então vai o mais rápido, faz a tua inscrição lá, porque se com 1 hora nós já conversamos 33 minutos, pastor, o tempo que vai muito rápido. O pastor consegue destilar tanto conhecimento aqui para nortear a nossa vida. Imagine num mini curso, irmãos. Então, corre lá, faz a tua inscrição. De 24 de fevereiro a 1º de março, o pastor Franklin e cerca de 40 outros pastores estarão aqui nos abençoando em Campina Grande através da internet a todo mundo, por ocasião do próximo encontro para a Consciência Cristã, que, se Deus permitir, pastor Franklin, será presencial. Em nome de Jesus, nós temos orado por Amém. isso, né? Se Deus quiser. Também. Se Deus quiser. Pastor Franklin vai estar trazendo a irmã Marilene, a Beatriz aqui para Campina, ou vai estar vindo assim apenas? Muito bem, muito bem, muito bom. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa série de perguntas. Há muitas perguntas aqui no chat, irmãos. Eu acho que o pessoal que está nos dando suporte aqui no staff não vai conseguir trazer todas essas perguntas. Eu já quero dizer para os irmãos, infelizmente, nós não temos tempo. O pessoal já está avisando aqui. Muitas perguntas. Venham para o minicurso, irmãos, né? Infelizmente, não tem como responder tanta coisa, mas muito bem. Próxima pergunta, pastor Franklin. O senhor pode, né, mais uma vez, né, nos oferecer, ainda que seja um breve panorama dessa relação entre Israel e igreja na história da teologia? O senhor próprio já mencionou que tinha um ponto e o senhor mudou esse ponto, mas o senhor poderia, por exemplo, nos explicar o que o levou a crer de uma maneira e o gatilho, por exemplo, que fez com que o senhor mudasse de posição? Só uma irmã aí, acho que é Nayara, ela perguntou o título do livro. A gente não tem o título decidido ainda. Nós estamos conversando na editora. Muito provavelmente o título será Por Amor a Sião, tá? E aí o subtítulo deve ser Igreja e Israel, e Eleição, Aliança e Terra. Mas a gente está ainda debatendo aí o título aí, né? A Ju Guedes, uma amiga preciosa de Portugal, está mandando um abraço então para a Ju e para os amigos lá de Portugal também. Pastor Rui Costa, que é um grande irmão valoroso lá de Portugal. Então, sobre essa questão, irmão,
é o seguinte, ah, na tradição onde eu fui formado, havia toda essa luta que também está presente nos teólogos, os pais da igreja, por exemplo, os teólogos medievais, em lidar com a relação do Antigo e Novo Testamento. Então, passou-se a se alegorizar o Antigo Testamento, trabalhar o Antigo Testamento de forma tipológica, né? E isso se tornou mais ou menos um lugar comum. Mas o lugar comum não quer dizer que é a posição mais verdadeira, né? Então, desde cedo, desde minha infância aí, eu sempre fui levado pelos meus professores de EBD a amar o Antigo Testamento. Eu lembro de missionárias americanas da igreja que eu participava me dando, na época, gibis em quadrinhos do Antigo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento, né, desde cedo. E, por conta disso, sempre admirei muito o Estado de Israel. Então, uma dificuldade era amar o Estado de Israel e lidar com a formação que eu recebi da igreja, do seminário, das leituras que eu fiz, né? Então, de um lado, defendendo Israel, porque é a única democracia do Oriente Médio, um país maravilhoso para aqueles que já foram lá, um país espetacular, tecnologia, liberdades civis, Sem dúvida. as camadas de história e de geografia que você tem ali, de arqueologia. Mas, assim, como lidar com esse amor por Israel e o Antigo Testamento e a tradição na qual fui formado? Então, eu comecei lendo História da Teologia, comecei a esbarrar em algumas citações de puritanos que começaram a me fazer questionar alguns pontos. Por exemplo, no Diretório de Culto de Westminster e no Catecismo Maior, é recomendado que os pastores, antes de todo sermão, orem por Israel. Não pela igreja, por Israel. Eu fiquei assim, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo, alguma coisa que eu não estou conseguindo ler embaixo da superfície. Mas isso ficou lá na memória e a gente começa a se envolver com um monte de questões, lendo outras questões, né? Até que em 2019 eu fui em Israel. Antes, né? Também quando pequeno, eu li Corrie ten Boom, Refúgio Secreto, na casa do meu pai. Li um livro que o sobrinho dela escreveu, que agora me escapa o nome, um livro muito bonito, sobre o testemunho dele também, de resistência ao nazismo, de apoio aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, em 2019, eu fui a Israel e eu havia comentado com a operadora, com a Biblos, que eu queria encaixar o Museu Amigos de Sião na viagem. Eu só tinha ouvido e não conhecia, mas eu queria ir lá e levar o grupo nesse museu. E foi a última coisa que nós fizemos em 2019, um grupo maravilhoso que viajou com a gente, somos amigos até hoje. E a última coisa que fizemos em Israel, antes de começar o embarque, né, seguir para Tel Aviv para voltar ao Brasil, foi nesse museu Amigos de Sião, em Jerusalém. E, meu irmão, foi o tipo de um batismo entrar naquele museu. Eu não sabia, eu tinha uma vaga ideia do que eu encontraria ali, né, um museu para preservar a memória daqueles cristãos que apoiaram o Estado de Israel, os judeus do passado, mas assim, eu não estava preparado para ver o que eu vi ali. Então, eu me peguei diante do busto do avô de Corrie ten Boom, um homem que no século XIX, da Igreja Reformada Holandesa, foi desafiado pelo pastor dele a orar por Israel. Orar para que o povo judeu disperso voltasse para sua terra. Isso, final do século XIX. E a família ten Boom orou durante 100 anos para que Deus lembrasse as suas promessas para o seu povo amado, para o seu povo eleito, seu povo pactual, e para que esse povo voltasse para sua terra. Aquilo ali, meu irmão, me atingiu como um raio, literalmente. Eu fiquei atordoado dentro daquele museu. Eu vi outras coisas maravilhosas ali, de heróis meus, como Winston Churchill, Ord Wingate, que eram sionistas, amigos de Israel, amavam o povo judeu e apoiaram a volta do povo judeu para sua terra ancestral. Mas aquele busto daquele ancião, um homem simples, um relojoeiro, crente, que levou a sua família a se
pactuar, para orar por Israel, né? O seu filho, quando os judeus começaram a ser perseguidos na Holanda, o seu filho começou a andar com a estrela de Davi no peito. Suas netas foram presas, mandadas para Sachsenhausen. Uma delas morreu em Sachsenhausen. A outra, Corrie ten Boom, foi libertada por um erro. Foi mandada embora para casa por um erro, né? Aquilo ali me atingiu profundamente. Então eu respirei fundo e aí eu disse, bom, eu tenho que estudar. Eu tenho que voltar às minhas bases aqui. E aí, meu irmão, eu comecei a ler sobre puritanismo, reler sobre puritanismo. Na verdade, eu comecei relendo Charles Spurgeon, lendo Jonathan Edwards, J.C. Ryle. E eu comecei a descobrir que esses três homens tinham, entre outras coisas, dois pontos em comum. Eles, no século XVIII e século XIX, já ansiavam e esperavam que Israel voltasse, os judeus voltassem para a sua terra. E eles ansiavam que, uma vez os judeus voltando para a sua terra, em algum momento, antes do retorno glorioso do Messias, eles se converteriam. Desculpa, não é a linguagem exata. Nós, gentios, que nos convertemos, né? Eles teriam seus olhos abertos para crer no Messias Jesus, o maior judeu da história. Aí eu fiquei assim, peraí. Charles Spurgeon, J.C. Ryle, Jonathan Edwards creu nisso. Isso não pode ser um acidente. Há uma conexão. Um anglicano, um congressional, um batista, crendo nesses dois pontos. Tem que ter algo mais aí. Eu comecei a ler mais. Aí eu comecei a descobrir alguns pontos surpreendentes. Até o século XVI, irmãos e irmãs aí que nos ouvem, a igreja não lia hebraico. A Bíblia era lida em latim, no máximo grego. Foram os luteranos e calvinistas que fizeram a igreja ler hebraico, sobretudo os reformados, os calvinistas. Então, a partir de Teodoro de Beza e da Bíblia de Genebra original, já há uma defesa na exposição de Romanos 11, diferente de João Calvino, de que o todo Israel em Romanos 11 é o Israel étnico. E há um futuro para esse Israel étnico, porque Deus não pode anular sua eleição e sua aliança. O Evangelho, os judeus que não creem são inimigos, mas pela aliança eles permanecem amados, porque a aliança é pela graça. Beza, Bíblia de Genebra. Bíblia de Genebra era um best-seller no século XVI e XVII. Praticamente toda a família protestante da Inglaterra tinha a Bíblia de Genebra. Então, já no ideário britânico, reformado britânico, já entrou na mente dos britânicos evangélicos que haveria um futuro para Israel. E aí, para encurtar o nosso assunto aqui, isso é documentado, até é meio chato, mas eu tentei documentar o máximo possível. Eu diria o seguinte, praticamente todos os teólogos puritanos do século XVI e XVII criam nesses dois pontos. Os judeus vão voltar para sua terra e haverá uma grande volta ao Messias, um retorno ao Messias, às vésperas da segunda vinda de Jesus Cristo. Talvez só Richard Baxter é o puritano de maior expressão que não cria nesses dois pontos e rejeitava esses dois pontos. Praticamente todos os demais, John Owen, Thomas Goodwin, William Perkins, antes deles, o presidente da Assembleia de Westminster, Edward Twice, praticamente todos os puritanos criam nesses dois pontos. E eles brigaram, lutaram, para que a Inglaterra permitisse que os judeus voltassem para o reino. Eles estavam banidos do reino desde o século XIII. E eles entendiam que a mão de Deus pesou sobre a Inglaterra durante muito tempo. Guerras civis, doenças, pestes, pelo maltratamento que os judeus receberam do reino da Inglaterra. Na Escócia, o amor pelos judeus era até mais amplo. Praticamente todos os puritanos escoceses criam nesses dois pontos, ao ponto de que são os presbiterianos escoceses do século XIX que vão criar a primeira missão para mandar 4 pregadores ao que era chamado de Palestina na época, e nós conhecemos hoje como Israel, para averiguar a região, fazer as primeiras fotos da região na história e ver se era possível mandar missionários para a região e pressionar o governo britânico, por meio de livros e panfletos para o governo britânico, junto com o governo alemão e com o governo da Rússia, estimular a volta dos judeus para o que era chamado de Palestina. Os
os presbiterianos escoceses criaram a primeira missão aos judeus em toda a história. Eu visitei agora a Igreja de Cristo em Jerusalém. Primeira igreja protestante fundada em todo o Oriente Médio. Fundada por anglicanos, reformados e luteranos. Para quê? Para fomentar a volta dos judeus para sua terra, comunicar a mensagem do Messias para esses judeus e apoiá-los o que for necessário para que eles se estabelecessem em Jerusalém. Essa igreja existe até hoje com esses 3 compromissos. Eu tive o privilégio de visitá-la agora. Ela é construída como uma mesquita, uma mistura de mesquita e igreja medieval. E o curioso, ela é construída de frente para o templo. Para onde era o templo? O templo construído por Salomão e depois por Zorobabel e depois reconstruído, aí, remodelado por Herodes o Grande. Né? É muito fantástica essa história. Até hoje, essa igreja hoje é marginalizada dentro da igreja anglicana. Tá? Infelizmente, muitos teólogos anglicanos hoje são pró-Palestina. Inclusive, o mais vocal antisionista, o livro dele, em espanhol, é publicado por editora neonazista na Argentina. Um negócio meio escandaloso, né? Tem endosso do John Stott, Chris Wright, e é publicado e disseminado por uma editora neonazi na Argentina. Tá? Isso encontra-se nas redes sociais, inclusive. Mas o fato é que essa igreja, mesmo marginalizada, dentro do anglicanismo mais amplo, permanece fiel à visão do século XIX, de ser uma igreja conectada com os judeus, para falar do Messias para os judeus, para socorrer os judeus, para orar pelos judeus e por Israel, apoiar o sionismo cristão. Então, diferente do que se encontra hoje, o sionismo cristão não é uma coisa de dispensacionais, não é uma coisa de pentecostais. Na verdade, e isso eu falei na Igreja de Cristo para o grupo lá, né? O amor por Israel é que vai unir essas denominações. Né? A tradição reformada tinha uma história impressionante de amor pelos judeus e por Israel e que se perdeu no século XX, né? A partir de Hermann Bavinck. E de Bavinck vem Berkhoff, vem Hendrickson, e eles acabaram disseminando a ideia de leitura espiritualizante, ou alegórica do Antigo Testamento, praticamente apagando da nossa memória as grandes profecias de Deus para com Israel. Né? Então, eu tenho que concordar com Karl Barth, que era um sionista cristão, eu vou citar bastante no meu livro, inclusive. Ele vai dizer que a única prova natural que ele aceitava da existência de Deus é o povo judeu e a sua volta para Israel e a sua independência em 1948. Ele entendia que isso é uma prova cabal de que o Deus de Israel existe e ele age na nossa história. E, eu posso recomendar livros como História de Israel, do Martin Gilbert, mas a história do Israel moderno é simplesmente fascinante, chocante. É difícil não se maravilhar com essa história e, a despeito do ainda endurecimento dos judeus, notar que a mão de Deus é sobre eles, né? Que Deus ainda vela pela casa de Israel. E um ponto interessante aqui é que o movimento messiânico em Israel está crescendo bastante. Né? Hoje são mais ou menos 60 mil judeus messiânicos em Israel. Há 20 anos atrás eram 5, 6 mil. Alguma coisa está acontecendo em Israel. Então, nós, pastores, nós que somos aí da tradição reformada, sobretudo, a gente tem que, em nossas liturgias, orar para que Deus estenda a sua mão poderosa sobre Israel, para que eles vejam o Messias e juntos a gente se prepare para a vida gloriosa do Salvador. Fantástico, fantástico. O pastor Franklin só dava aula agora e eu já ficava aqui imaginando as conversas inúmeras que o senhor terá nos corredores lá da Consciência Cristã com o pessoal, porque o senhor vai ministrar esse curso e, com certeza, como todos os anos, o senhor vai estar lá vendo os livros na Felic, o pessoal vai estar junto do senhor tirando dúvidas, o senhor vai estar caminhando para as plenárias, o pessoal vai estar tirando dúvida. Eu lembro que nos cursos que participei com o senhor saía caminhando e o pessoal saía atrás e é um tempo muito precioso. E eu espero que esse livro, pastor, consiga, né, chegar às nossas mãos ainda esse ano. Já estou aqui na expectativa para ver base bibliográfica e todas as citações que o senhor vai fazer, porque toda a riqueza histórica que o senhor trouxe para nós agora de cabeça, não há que se comparar com o que o senhor vai nos trazer na base bibliográfica, em todas as fontes. Amém. O livro então vai ter seguramente um tempo de aprendizado de tamanho. O manuscrito
terminou com 100 páginas e 500 notas de rodapé. Uma experiência bem interessante foi quando o senhor lançou o Igreja Cristã na História, não é? Que o Uhum. Igreja Cristã na História, pastor, é um livro que, sobretudo, o senhor procura nos orientar a pesquisar aquilo que o senhor propõe. Então, a base bibliográfica e referencial sobrepõe aquilo que o senhor nos oferece. O senhor nos oferece o norte e depois nos diz, agora vai por aqui. Foi um divisor de águas para a minha vida, por exemplo, Que né? legal, que legal. Muito bom. Então, assim, para a glória de Deus, Deus tem me dado a graça, né, de caminhar com o Senhor já há muito tempo, e o Senhor tem sido uma bênção para a minha vida, para o meu ministério, e bem assim para demais irmãos preciosos aqui em nossa amada nação. E pela defesa que o Senhor fez, pastor, desse argumento, seguramente, esse resgate histórico que o Senhor está fazendo com essa obra vai ser muito interessante para a nossa reflexão teológica, vai contribuir muito para a nossa amada igreja brasileira, e só com essa defesa aí o senhor já me colocou para pensar muito aqui, porque eu sou dessa geração, né? Aqui por trás de mim está Bavinck, Turrentini e todos eles, então eu venho dessa leva que, como o senhor falou, alegoriza, e o senhor menciona os puritanos e toda essa nossa herança histórica fabulosa, e os gatilhos aqui, as sinapses começam a trabalhar, e você, puxa vida, precisa de toda essa riqueza também. Então, eu agradeço, Senhor, por tudo isso. E, meus amados irmãos, infelizmente, o tempo aqui se esvai. O pastor Franklin conseguiu sintetizar algo que é sublime, precioso, em pouco tempo, e isso é só um insight daquilo que nós teremos por ocasião do curso Israel Igreja. Vai ser um mini curso ministrado pelo pastor Franklin. Ele também vai pregar em uma das plenárias. Então, mais do que nunca, eu quero encorajar você a fazer sua inscrição para o próximo encontro para a Consciência Cristã, se Deus permitir, presencial, no dia 24 de fevereiro, como de costume. Se o Senhor permitir, nós vamos ter lá a primeira plenária. O pastor Hernandes, como de costume, vai estar pregando na noite inicial, né? E eu creio que será um tempo precioso para a glória de Deus. Então, vai ser bênção. Pastor Franklin, considerações finais. Aí eu quero agradecer ao senhor desde já, agradecer a presença de todos os demais que nos acompanham. Eu gostaria que o senhor estivesse se despedindo do pessoal, encorajando, né, quem sabe, a participar da consciência. Ore primeiro pela consciência, para que Deus abençoe esse evento, né? Mais um, né? São quantos anos já? 24. 24 anos, né? Estamos chegando a 25 anos. Então, orem primeiro pela consciência cristã. Eu tenho sido bem abençoado por esse evento já há anos já. E sempre bom, não só a comunhão, mas ouvir grandes pregadores, ouvir cantar, poder cantar músicas muito bem escolhidas a dedo, ter comunhão santa com tantos irmãos e irmãs aí do Nordeste. Na verdade, vem gente do Brasil inteiro aí para... Do Brasil. Então, orem, né, para Deus preparar o nosso coração, Deus enternecer o coração das autoridades para tudo correr bem, para ver proteção, né, no meio desse momento aí da pandemia que estamos vivendo aí de Omicron, né? E, assim, anseio, né? A gente tem que chegar na consciência cristã com aquele desejo de aprender mais, de receber mais, né? Um momento ímpar, né? E, assim, esteja você que vem para participar, né? Esteja sabendo que você está participando talvez do que é o maior evento evangélico hoje na América Latina. Isso é um privilégio impressionante. Estar no lugar onde Deus de fato está trabalhando, o Espírito está se movendo ali com poder. A gente vê uma unidade cristã ali, que é um testemunho bonito, né? Assembleanos, batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianos. Estou colocando em ordem alfabética aqui, inclusive, né? É tão gostoso esse tempo ali, nós pregadores, pastores, preletores, poder sentar ali nas refeições e ficar trocando ideia, batendo papo, dividindo luta, falando de vitória, né? Então venha ansioso, né, para que Deus vai fazer nesse tempo aí na Vinac, né? Que seja um tempo muito bom e a gente possa se encontrar, né? Nós possamos nos encontrar juntos. Minha passagem está comprada já. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus, sem dúvida, pastor. Se Deus permitir, vai ser um tempo precioso mesmo, né? Nos encontrar pessoalmente aqui, se Deus quiser. Então, pastor Franklin, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela aula, obrigado por sua disponibilidade, tá bom? Obrigado aos demais irmãos preciosos que nos acompanharam. E nós nos encontramos, se o senhor permitir, aqui em Campina Grande, daqui a pouco, para a Consciência Cristã. Ótima noite, pastor. Boa noite aí. Muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.